Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que nesse sábado, essa palavra com a qual o Senhor nos presenteia possa ser um real sinal de esperança para todos nós. Para que esse sinal possa frutificar sempre o dom da esperança e o dom do abandono no Senhor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, também possamos amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos no final da segunda semana do Advento. Realmente o tempo passa rápido, é implacável. Por isso nós não podemos perder tempo e devemos aproveitá-lo, direcionando a nossa atenção ao Senhor. E a pergunta que nos faz hoje, o próprio Senhor na meditação da palavra é: reconhecemos a ação de Deus na nossa vida? Perdemos nosso tempo com futilidades ou pelo menos tentamos direcionar um pouco das nossas energias para reconhecer aquilo que Deus faz? No Evangelho de hoje, proposto pela Santa Igreja, nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 13. E nos diz assim a palavra: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Elias, grande profeta do Antigo Testamento, que subiu ao céu carregado numa carruagem de fogo, ele que também estava presente no Monte Tabor, no momento em que Jesus resplandece, já demonstrando uma ação que demonstra a sua divindade, que indica a sua divindade, e ele se reúne com Elias e Moisés. Elias é um daqueles que, no Antigo Testamento, representam essa todo o conteúdo do Antigo Testamento que vai desembocar, vai direcionar para Jesus. Porque a função do Antigo Testamento é essa: mostrar que Jesus é o Senhor. Nenhuma vírgula do Antigo Testamento tem sentido se não for para mostrar que Jesus é Deus e o cumprimento da promessa do Pai. Pois bem, nós vemos aqui que os discípulos questionam, mas por que Elias deveria vir primeiro? E Jesus fala: Elias vem e colocará tudo em ordem. Nós percebemos na vida dos profetas, e com Elias não foi diferente, que Deus os utiliza para já demonstrar um pouco da sua verdade revelada. Não ainda em plenitude, porque plenamente isso acontece com Jesus. Mas os profetas, eles vão preparando esse caminho, vão preparando a mentalidade e o coração do povo judeu para que eles estivessem preparados para receber a plena verdade que é em Jesus. Mas nós vemos que os profetas, eles passam por tribulações e dificuldades. Por quê? Muitas vezes os judeus, o povo da época, não os compreendia, talvez por uma ignorância muito grande. Ignorância no sentido de faltar o conhecimento, ou mesmo ignorância pela falta de docilidade ou de abertura
para que pudessem sair do senso comum e realmente dar um passo além na fé. Mas nós percebemos que Deus escolhe os profetas e Deus permite que eles sofram também, justamente para que eles possam compartilhar do sentimento que Deus tinha com a humanidade, com o seu povo, o sofrimento que Deus tinha pelo fato de não haver, muitas vezes, uma conversão sincera ou um abandono nele para o caminho, no caminho pelo qual Deus destinava e Deus desejava conduzir o seu povo. Pois bem, Elias veio, Elias passou por tribulações, mas Elias foi fiel a Deus, a ponto de ser elevado aos céus por uma carruagem de fogo. E mesmo com todo esse poder, porque Elias era prodigioso em muitas das suas ações, mas o próprio Jesus coloca aqui, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Nesse trecho, Jesus faz uma menção, uma referência a João Batista, sim. Mas nós vimos como nós, como povo de Deus, muitas vezes somos cegos. Muitas vezes somos duros de coração. Muitas vezes não temos a empatia ou mesmo a boa vontade de minimamente nos abrirmos com docilidade, com respeito, para reconhecermos aquilo que Deus faz. Porque Elias, quando veio, muitos não o reconheceram. E não foi a falta da realização de atos prodigiosos ou de palavras que possuem uma sublimidade tamanha que demonstram que não poderiam ser apenas de um ser humano. Ele sim era portador dessa palavra, dessa verdade que estava sendo aos poucos no Antigo Testamento já prenunciada, revelada, mas na verdade as pessoas não reconheciam, talvez por falta de interesse, porque não queriam aceitar a forma como Deus agia, queriam que, talvez projetavam uma ação divina como eles gostariam que fosse, e não como a que Deus demonstrava ser. Então, é perfeitamente possível dizer que Elias veio e muitos não o reconheceram como profeta. Muitos não o reconheceram como um escolhido de Deus, como um ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra que Deus queria. Isso se repetiu também com João Batista, e aqui, como diz a leitura, quando Jesus fala expressamente Elias já veio e não o reconheceram, Jesus faz uma alusão a João Batista. E por quê? Porque João Batista também era um profeta, discípulo de Deus, certo? Mas não naquele sentido específico dos discípulos de Jesus, porque João vem e tem a sua ação antes de Jesus, mas João vem justamente para anunciar aquele que viria depois dele, aquele que seria maior do que ele, aquele que não batizaria apenas com água, como João Batista fazia, mas batizaria com o próprio fogo do Espírito Santo. E João Batista também não é reconhecido. Então, veja que por duas vezes, lógico, não se resumiu apenas a essas duas vezes, mas por duas vezes específicas, apenas nesse trecho, Jesus mostra de maneira muito clara que as pessoas não reconheceram aqueles que vieram cumprindo a vontade de Deus. E eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, nós estamos reconhecendo a vontade de Deus, a ação de Deus na nossa vida? Nós agradecemos por aquilo que, pelo menos pelo pouco que nós vislumbramos, ou infelizmente nós ficamos presos na murmuração, na reclamação, ou no ato de, desculpe a palavra, mas de praguejar. Porque ainda infelizmente nos falta o abandono de São Paulo que diz, né, que nós devemos agradecer por tudo, em tudo dai graças, pelas tribulações, pelos pequenos momentos de sacrifício diário. Então, querido irmão, querida irmã,
Eu e você somos hoje chamados a reconhecer a ação de Deus na nossa vida. Porque se nós, ao invés de perdermos tempo, como falamos no início, mas dispormos de tempo para meditarmos aquilo que Deus faz, nós veremos que não foram apenas uma ou duas vezes que Deus, de maneira muito específica, agiu para o nosso bem, agiu para a nossa conversão, agiu para a nossa salvação. Tenha certeza, meditando sobre os mistérios, sobre a ação divina, vamos ver como, assim como quando olhamos hoje para o Antigo Testamento, e lógico, também para o Novo, mas voltando a especial atenção nesse preparo, porque o Antigo Testamento era um tempo de preparo, nós vamos ver como Deus também tem nos preparado inúmeras vezes para estarmos prontos para recebermos a graça para a qual o Senhor nos destinou. Que hoje, dia de São João da Cruz, grande doutor da Igreja, aquele que dizia que nós devemos buscar a Deus desprendidos de tudo, não por aquilo que Deus pode nos dar, mas sim por aquilo que Deus é. Que seguindo o exemplo dele, de São João da Cruz, seguindo o exemplo de São João Batista, seguindo o exemplo do santo profeta Elias, nós possamos nos abandonar em Deus, crendo e reconhecendo como Ele é prodigioso, ou seja, como Ele é abundante na sua misericórdia e na sua persistência. Porque mesmo não merecendo, Ele deseja nos dar a sua salvação e todos os frutos conquistados por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe para todas as pessoas que necessitam hoje de um sinal de esperança em suas vidas. Deus abençoe.